Meu nome é Patrícia Boccolini, eu sou pesquisadora do UNIPES, que faz parte da Unifase, também sou professora da Faculdade de Medicina da Unifase, e eu vou vir aqui hoje falar um pouco sobre a pesquisa, que é o papel das mídias sociais, programa Bolsa Família e atenção primária em saúde na cobertura vacinal em crianças menores de 5 anos no Brasil. Então, o objetivo nosso é criar um banco de dados com várias informações sobre cobertura vacinal do Brasil, onde a gente quer entender quais serão os principais determinantes dessa redução da cobertura vacinal em alguns municípios brasileiros. Né? A gente vai olhar o papel das mídias sociais, o que tem sido dito, né, nas mídias sociais. A gente vai também tentar ver se a gente encontra um pouco desse discurso anti-vacina, ou o que está se falando de uma maneira geral sobre vacinação nas mídias. Sobre a atenção primária, se a cobertura da atenção primária em saúde, se isso está tendo impacto ou não na cobertura vacinal, né, de crianças menores de 5 anos, e também olhando essa cobertura do Bolsa Família. Né? A gente tem uma hipótese de que a redução da oferta do Bolsa Família pode afetar na cobertura vacinal, já que uma das condicionalidades do programa Bolsa Família é exatamente a questão da vacinação de crianças menores de 7 anos. Então, a gente vai tentar analisar todos esses aspectos, né, e tentar construir um modelo, ou olhar os dados que a gente tem no nosso Programa Nacional de Imunização e tentar entender o que está acontecendo nessa queda da cobertura vacinal. A gente ainda não sabe como que está o cenário. A gente sabe que o cenário está ruim e a tendência é piorar nesses anos de pandemia, né? Muitas mães, muitas vezes, ficam com medo de levar suas crianças para vacinar nos postos, né? Porque a gente está em quarentena, no momento de pandemia. Então, assim, eu imagino, minha hipótese é que a gente vai ver uma queda maior, mais acentuada ainda, nesses 2 últimos anos agora, 2020 e esse ano, se eu conseguir ter acesso a esse ano, porque a gente ainda tem um longo período aí de projeto, então de repente eu ainda consigo usar os dados, quem sabe até de 2021, mas a gente ainda não tem essa informação. Existe de fato a queda da cobertura vacinal. A gente tem estudos isolados e agora a gente vai tentar juntar tudo isso e enxergar de uma maneira mais ampliada, digamos assim. Eu vou contar com a ajuda da PCDAS, que é a plataforma de ciência de dados, que é da Fiocruz, né, e eles prestam serviços, vão prestar serviço não só para mim, mas para os outros grantees também, que outras pessoas também receberam o edital, né, ganharam o edital junto comigo, mas eles são da Fiocruz, mas eles não trabalham só com projetos da Fiocruz, eles trabalham com projetos de outras instituições também, e para ajudar no manejo de dados, porque é uma quantidade muito grande, né? Não só são inúmeros municípios, mas são vários anos, são várias dimensões que a gente vai tentar enxergar, e isso é um tipo de coisa que não cabe dentro de um notebook, não cabe dentro de um desktop, né? Então, a gente também tem toda uma parte de ciência de dados, que não é bem minha expertise, mas nesses 18 meses eu vou aprender muito com essa parte de ciência de dados, porque minha formação é em saúde pública, né? Mas a gente vai atrelar um pouco de saúde pública, de epidemiologia e toda essa questão de ciência de dados para trabalhar com esse volume grande de dados, né? A gente tem um programa muito sólido, o Programa Nacional de Imunização, ele é sólido, a população brasileira é uma população que se vacina, né? A gente tem um histórico, como eu falei, é um programa
antigo, né? E mesmo assim a gente vê, geralmente as coberturas vacinais, elas vinham assim, mantendo uma estabilidade. A gente, por exemplo, para vacina, para BCG, é uma vacina que tem uma alta cobertura ainda, né? Agora, nos 2 últimos anos que essa informação ainda, vamos ver como é que vai ficar, mas assim, a população brasileira é uma população que acredita na vacina, que se vacina. Então, eu acredito que esse estudo vai poder contribuir muito para tentar entender o que está acontecendo, e não só para subsidiar novas pesquisas, novas políticas, mas também para apoiar a que está aqui, né, as nossas políticas, o nosso programa, e muito para tentar entender ou tentar ajudar na melhoria dessa comunicação com a população, né? Como que está sendo feita essa comunicação com a população. Então, se estão surgindo fake news, por que elas estão surgindo, de onde que elas estão surgindo, será que a gente está tomando os passos certos para poder tirar essas dúvidas ou para poder combater essas fake news, o que a gente está fazendo é correto? Acho que o projeto vem muito para subsidiar nessas tomadas de decisão também, nessa questão da comunicação com a sociedade civil. O nosso projeto, ele propõe formas diferenciadas de divulgação de resultados, até uma questão de comunicação com a população, porque a gente acredita que a divulgação através de papers, através de artigos, é bastante acadêmico. Eu acho que isso é importante, eu venho da academia, então sim, vamos manter, mas a gente também tem outras formas, a gente vai apresentar outras formas de divulgação de dados. A gente também vai estar propondo a geração de podcasts e principalmente de um jogo eletrônico. A gente tem alguns pesquisadores na Fiocruz que tem essa expertise de produção de jogos eletrônicos e que isso é mais voltado para a população, né? E onde a gente vai... isso também é uma forma da gente... é um dos produtos, digamos assim, desse projeto, que não só mostrar os dados, né, tudo aquilo que a gente gerou, mas também como que a gente vai transmitir essa informação, os nossos achados, como que a gente vai fazer com que ele chegue na população, né? É um tema que está sendo bastante polêmico, que está sendo, quando esse projeto foi idealizado, a gente ainda não tinha pandemia, então a questão da vacinação ela já vinha, né, tendo uma proporção. A gente estava falando em queda de cobertura vacinal há algum tempo, mas agora isso tomou uma proporção maior. Então, a gente acredita que também por causa disso a comunicação com o cidadão, com a sociedade civil, tem que ser diferenciada, não só através de papers. Então, os resultados eles vão ser divulgados de várias formas. A gente também vai fazer 1 ou 2 seminários, ainda não estou exatamente, isso vai depender da logística aí desse ano e como é que isso vai ser, se vai ser online, se não vai ser, com estudantes da própria fase. Então, a gente acha que é um tema caro, é um tema que merece ser debatido também com estudantes de graduação.